Olá, pessoal! Todos bem por aí? Eu sou Fernanda Guiar e venho falar de um tema hoje que reflete totalmente o nosso posicionamento de vida, de liderança da nossa própria vida, e é claro que isso tem implicações na vida pessoal e na vida profissional. Muitas pessoas têm uma preocupação relevante sobre o seu momento de carreira. Eu escuto muitos dos meus clientes mentorados chegarem até mim com essa grande preocupação. O que fazer do meu caminho profissional nesse momento? E uma variável que aflige todos nós e que parece nos pressionar todos os dias se chama o tempo. O tempo é uma questão muito crucial na vida da gente hoje. Na verdade, o tempo é a variável mais cara da vida do ser humano, a mais preciosa, porque é um bem que é impossível de repor. É um bem sagrado e que muitos de nós não prestamos atenção no seu devido aproveitamento e acabamos muitas vezes por gastá-lo sem depois nem saber exatamente onde ele foi empregado. E é claro que quando o assunto é carreira, as pessoas ficam muito preocupadas com o seu momento de carreira. Será que vai dar tempo de eu chegar no lugar que eu realmente quero? Será que eu vou conseguir me sentir com essa idealização até de plenitude de carreira? Por que eu chamo de idealização? Porque nós temos que tomar um pouco de cuidado com esse fantasma sobre carreira e muitas vezes até um emblema dessa modernidade líquida voltada para o ideal de carreira ser onde nós temos uma alta remuneração e um impacto muito grande no mercado de trabalho. Veja que a carreira ela está direcionada como um caminho. Então a carreira é um caminho que nós todos vamos galgando ao longo da nossa vida. E muitas gerações foram ensinadas a construir a sua carreira com base nas oportunidades do momento. Algumas pessoas foram ser empreendedoras, outras foram estudar, outras, como aqui no Sul é muito forte, né? Volta-se para a formação em faculdade e a carreira passa a ser um movimento quase que tradicional e que nós temos que ascender de cargos e crescer nessa carreira à medida que as oportunidades vão surgindo. Mas você já parou para pensar que em certo momento da nossa vida nós acabamos questionando tudo isso? Isso porque as necessidades que nós carregamos ao longo da nossa trajetória profissional mudam. Se você ler um livro hoje, você vai ter um entendimento sobre ele. Se você ler este livro daqui a 2, 3, 5 anos, certamente você vai, sobre o mesmo ponto de vista, ter uma amplitude de compreensão, porque nós estamos em constante evolução. Então, quando nós vamos vivendo a carreira e somos ainda muito jovens, nós estamos aptos a vários desafios, enfim, podemos até deixar um caminho, optar por outro, mas em determinado momento nós fazemos esse questionamento. Será que eu estou onde eu gostaria de estar? O que eu tenho sentido para ir para esse lugar de trabalho? Eu tenho sentido frustração? Eu tenho sentido vontade de mudar? Eu não estou mais me sentindo valorizada? Eu tenho uma transformação a ser feita? E esse momento é o momento em que o tempo é muito questionado. Acaba por ser quase que um problema e até um condicionamento. Já estou muito velha, muito velho para mudar de carreira. Mas o tempo, ele é um fator
que na verdade está a nosso favor. À medida que nós vamos avançando no jogo da vida, nós vamos aprendendo mais com o passar do tempo, desde que estejamos com a consciência dos nossos atos e das nossas escolhas. O que eu quero dizer com essa consciência? Quanto mais nós nos conhecermos, quanto mais nós entendermos a nossa tomada de decisão diante da vida, mais nós vamos ter consciência do que realmente importa. É por isso que em determinado momento da vida, nós valorizamos coisas mais simples e mais importantes. Nós estamos voltados, muitas vezes, para valores que realmente importam na vida da gente, do que propriamente dito para status. Claro que isso não é uma regra de toda a sociedade. Nós ainda temos pessoas que estão buscando muito mais o ter do que o ser. Mas isso é algo que nós temos a escolha de pensar. Eu quero trazer a você essa reflexão sobre o tempo, não do ponto de vista do certo ou do errado, mas do ponto de vista daquilo que é realmente importante. Quero trazer para vocês a reflexão de que o tempo ele é dos acontecimentos e não necessariamente do relógio. Apesar de a gente se sentir totalmente pressionados por esse tempo, é importante entendermos que o tempo ele é um fator também de escolhas. O que você vai fazer do seu dia, o que você vai fazer da sua caminhada, é um reflexo direto na oportunidade de aproveitamento do seu tempo. Portanto, pense nisso. Como você tem utilizado o tempo a seu favor? Veja que quanto mais tarefas nós assumimos, mais atividades nós fazemos no dia, menos nós temos condições de parar e pensar no que realmente importa. Por isso que é importante que nós tenhamos um momento de reflexão e consciência no dia. Pare para pensar agora mesmo como é que foi o seu dia, como é que tem sido o seu dia, as pausas de descanso, as pausas de refeições, os momentos em que você está com as coisas que mais importam na sua vida. O que mais importa na sua vida? O trabalho, a família, os entes queridos, as pessoas, os amigos, o dinheiro, não importa. A lista de prioridade não importa para mim, importa para você. A lista de prioridade é você quem deve fazer. Faça uma lista das coisas que mais importam na sua vida e como você tem dedicado tempo para isso. Por quê? Por que é importante essa questão e o que isso tem a ver com direcionamento de carreira? Ocorre que nós somos ensinados a pensar o trabalho bem da origem da palavra trabalho, tripalium, instrumento de tortura e de opressão. Nós somos treinados a pensar que o trabalho é um lugar em que nós entregamos os anos mais valiosos da nossa vida e precisamos de recompensa financeira. Nós somos ensinados a pensar que quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se dedica, mais a gente vai ganhar essa recompensa financeira. Mas esse é um lugar de bastante equívoco, porque há um momento na vida do despertar da consciência, em que nos damos conta que o dinheiro é importante, faz muito bem, que nós precisamos, inclusive, acreditar mais na nossa potência de estar diante das coisas que nos fazem bem, inclusive uma boa refeição, um passeio, investir dinheiro naquilo que nos faz bem. Mas também há um momento de despertar na vida em que a consciência fala mais alto e nós entendemos que o tempo não consegue ser equiparado a dinheiro. É incrível isso e nem todas as pessoas chegam a essa reflexão. Mas é interessante que saibamos que quando nós estamos numa enfermidade, quando nós estamos diante de uma crise,
Quando um ente familiar está em crise, tem um problema de saúde, observe como todas as coisas que envolvem as periferias do sentir, como eu digo, elas passam a valer menos. Que periferias são essas? Nessa hora em que você precisa de saúde, bem-estar, reconciliação ou perdão, você não consegue usar a periferia da felicidade, que são os estímulos mais voltados para o prazer imediato, que o dinheiro traz. Ou seja, o dinheiro é importante, é bom, mas ele não compra tempo. Ele pode te dar um tempo com muito bem-estar, ele pode te dar um tempo bem vivido, desde que você tenha consciência de que esse tempo tem que ser usado para as suas escolhas, desde que você tenha plena consciência que esse tempo deve ser usado para aquilo que importa para você. Senão, nós caímos numa estatística que é alarmante, onde temos mais de 90% das pessoas respondendo a pesquisas no seu leito de morte, dizendo que se arrependem. E do que as pessoas mais se arrependem? O que essa quase totalidade de pessoas descreve? Se arrependem de não ter ficado mais com a sua família, se arrependem de não ter colocado o trabalho num lugar de prazer e realização e não como dono da sua vida, se arrependem de não ter perdoado mais, de não ter viajado mais, de não ter aproveitado mais a vida. Ora, nós não queremos o leito da morte para o despertar. Eu convido você a despertar esse olhar agora, a partir desse momento. Faça uma lista de prioridades do que realmente importa na sua vida e quanto você tem dedicado o tempo de valor para essas questões. E como isso se relaciona com a sua carreira. Quando você coloca a carreira acima de todos os seus valores, essa escolha é sua e não há problema nisso. A grande questão é você entender se isso está te fazendo bem, se está refletindo o que você realmente quer para a sua vida. A vida é sim uma sucessão de escolhas e nós não sabemos quando será o último momento aqui. Se você observar bem, preste atenção como parece uma senha. Quando nós nascemos, nós recebemos uma senha que vai durar tantos quantos anos forem possíveis a nossa permanência por aqui. Há quem diga que o destino vai escolher o dia que a senha acontece, nós somos chamados a partir. Há quem diga que tem a ver com livre-arbítrio. Há quem diga que isso é dogma, é fé. Não importa agora, nesse momento, o que você considera como a sua teoria. O importante dessa reflexão é que você observe que esse tempo de permanência aqui nessa vida, ele finda, ele acaba. E aí nós passamos uma vida inteira querendo trocar o trabalho por boas remunerações. Mas quando o trabalho está acima de todas as nossas outras ocupações, quando o trabalho está acima da nossa família, inclusive, esse dinheiro torna-se completamente escasso pela questão do tempo. Eu não consigo aproveitar esse dinheiro com as pessoas que eu amo, com o que eu quero fazer bem. Eu lembro lembro bem dessa cena em que eu estava numa sala de espera no aeroporto e havia um executivo muito ocupado com o seu celular tocando toda hora, a agenda por ali, uma secretária, e também estavam na companhia dele a esposa e uma criança que eu suponho que seja seu filho. E naquele desenrolar de atividades à espera do voo, eu lembro de ter prestado atenção naquele semblante daquela criança, cheia de expectativas com aqueles adultos que estavam ali, porque aquele era o tempo da criança, aquele era o momento em que ela estava por ali. E ele, pelas inúmeras atribuições, não conseguia dar atenção. Claro que era uma cena cotidiana e eu não tenho informações para saber mais sobre essa vida, mas eu lembro de ter pensado nesse instante em que esse despertar
me veio à mente tantos compromissos, tantas tarefas, tantas atividades, até quando isso ia durar naquele dia para ver a atividade, a tarefa voltada para aquela criança. Ou seja, muitas vezes nós precisamos nos dar conta de que o equilíbrio é muito necessário. Mas observe, quanto mais nós trabalhamos, muitas vezes mais nós desenvolvemos esse comportamento de piloto automático e vamos embarcando nas grandes esferas da vida. E quando nos damos conta, já se passaram anos, quando nos damos conta, já se passaram décadas. E você para e reflete: o que eu quero daqui para frente? Então, se a sua carreira é muito importante para você, observe em que lugar ela está. Mas se o trabalho hoje te traz muito mais apego, sofrimento, aflição, ansiedade, do que propriamente dito o fato de você realmente ter prazer no trabalho, é hora de repensar. É hora de observar em que prioridade da vida as coisas estão colocadas. O tempo é um recurso maravilhoso e sublime. E todos os dias nós ganhamos uma conta nova para aquele dia. Mas também ganhamos uma trajetória para o caminho que estamos trilhando. Portanto, veja, tem que valer a pena este tempo, que não é o tempo das múltiplas tarefas. Muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo: eu tô fazendo isso aqui, mas pode falar, eu tô prestando atenção. Não, eu consigo falar com meu filho, observar ali a pessoa que está comigo e também responder o e-mail. Conseguir, nós conseguimos, mas alguma coisa vai ficar de fora naquela nossa atenção do momento. Alguma coisa pode ficar em desequilíbrio nessa hora e cabe a nós nos perguntarmos todos os dias: como é que eu usei o recurso mais caro da face da terra hoje? Se você fez muitas coisas, se você está exausto ao final do dia, mas teve a sensação de que você se conectou com o que importa, esse dia valeu a pena, apesar do cansaço. Agora, se você fez uma sucessão de atividades e tarefas, chegou ao final do dia emocionalmente exausto, desgastado e não viu conexão com importância, quando você não percebe que o que você faz tem sentido, certamente é hora de parar e refletir o que você quer daqui para frente. Porque daqui para frente pode ser muito diferente do que já foi. Mas esse estado de consciência precisa ser provocado. E você pode pensar a respeito disso, inclusive através do autoconhecimento. Pessoas que fazem muitas tarefas ao mesmo tempo, que conseguem desenvolver muitas coisas, que têm uma vida muito agitada e que às vezes não tem mais como ter paciência de parar para observar uma cena que requer atenção. Pessoas assim que já estão numa liquidez muito grande são as que são mais vítimas depois dessa sensação de arrependimento. Onde eu estava quando meu filho nasceu, não o dia, mas naquele momento. Por que eu não me lembro daquela infância dele? Por que eu não tenho registros do que aconteceu? O que aconteceu no meu aniversário na semana passada? Como é que foi a comemoração? O que eu senti quando os meus amigos me deram parabéns? Será que eu saí respondendo tudo na liquidez do dia ou eu consegui sentir? Eu consegui me conectar com as coisas que importam. Pense nisso e o quanto essa reflexão se relaciona diretamente com a sua carreira. Porque você pode depois ter a sensação que passou 20, 30, 40 anos fazendo algo sem experimentar essa sensação de sentido. Isso é tão importante e ao mesmo tempo tão relevante, porque vai nos trazendo uma virada de chave. O que eu chamo de virada de chave para o despertar da carreira?
É o momento em que você se dá conta do que realmente importa. E até mesmo as propostas de trabalho que você aceitaria em outro momento, agora você repensa, porque o salário, a remuneração são importantes e são muitas vezes a fonte principal de sobrevivência de uma família. Mas essa família tem outras fontes de sobrevivência, como amor, cuidado, acolhimento, atenção. Essas questões, elas são importantes e é como se elas fossem talvez o melhor pagamento do mundo, a melhor remuneração. Então, dê a importância necessária à sua carreira, dê a importância necessária ao seu trabalho para que ele realmente tenha sentido. E para que ele tenha sentido, você precisa entender quais são seus valores, quais são seus dons e talentos, onde isso se encaixa naquilo que você quer oferecer ao mundo e que certamente o mundo precisa. Vamos refletir sobre isso? Hoje, ao final do dia, faça essa lista. Quais são as 10 coisas mais importantes na sua vida? Valores, pessoas, situações. O que mais importa? Isso está em primeiro lugar na sua vida e está também conectada com a sua carreira? Pensa sobre isso e a gente pode refletir ainda mais.